dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo! Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre produção de texto, né? E depois eu vou contar uma história que eu mesmo produzi para vocês. Não é a história daquela bruxa da maçã, é uma outra história. É uma história que eu criei sobre uma bruxa loira. Vamos lá? Antes de começar a história, vou falar para vocês que para fazer uma produção de texto é muito importante que nós colocamos alguns conectivos. Que conectivos são esses, né? Os conectivos, geralmente para contar um conto, né? A gente usa assim, ó. Começo. Era uma vez, certo dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Seria legal todo mundo começar com esses conectivos quando vai contar um conto, uma história, né? Existem outros também. Pegamos esse por base primeiro, tá bom? No meio, podemos usar então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de. Depois, no final, a gente pode usar foi então, por fim, finalmente, portanto, por isto, assim, neste caso. Então, esses conectivos, eles ajudam na coerência e na coesão da nossa produção de texto. Aqui eu vou mostrar para vocês um livrinho que eu mesma criei, ó. Tá vendo, ó? Autora da produção de texto, professora Fabiola, título da história, A Bruxa Loira, certo? Aí vão me perguntar, Pro, mas o seu livro, ele está com as folhas todas soltas. Mas essa foi a ideia. Depois, mais à frente, eu vou explicar por que as folhas dos livros estão soltas. Toda vez que a gente escreve um livro, ou uma história, né? A gente pode colocar uma sinopse. O que é isso, sinopse, Pro? A sinopse é um resumo, uma ideia do que você vai ler na história, certo? Então vamos lá. Nessa história, a minha sinopse é a seguinte. A bruxa loira. Era uma vez uma bruxa muito feia e má. Ela tinha um castelo muito bonito, mas não era satisfeita com a sua vida. Vivia se fingindo de boazinha, mas na verdade era uma invejosa. Então assim, por isso daqui, por esse primeiro parágrafo, vocês já vão ter uma ideia do que vai decorrer, né, a nossa história. Então vamos lá. A história dos livros das folhas soltas. Aqui pode considerar como se fosse uma capinha. E a história é assim. Era uma vez uma bruxa loira tingida. Sim, tingida, porque pintava seu cabelo de loira. Era tão feia e má, vivia fingindo de boazinha. Mas mesmo pintando seu cabelo, ela não conseguia ficar bonita. Não era satisfeita com a sua vida. Então tentava copiar a vida das outras pessoas. Tinha um estilo de se vestir muito estranho. Até tentava imitar suas amigas entre aspas. Mas era falsidade. Só arrumava amigas com o interesse de conseguir o que queria depois e as abandonava. A bruxa loira era muito invejosa. Sempre tentava copiar as coisas que as outras pessoas estavam fazendo. Tinha um castelo muito bonito, esse daqui, ó, que eu construí para vocês. Mas era gelado e sombrio. Morava sozinha, com sua gatinha, que colocou o nome de Megera. Mas nem Megera suportava essa bruxa. Vamos continuar. Então, de repente, ela estava tão desiludida que fez a sua própria bruxaria com ela mesma. Fez o feitiço para se tornar bonita. A partir daí, começou a sair para passear e conheceu um príncipe
moço muito divertido. Ela não pensou duas vezes. Será a minha presa? Neste momento, ela teve uma ideia. Vou voltar para o meu castelo para fazer uma bruxaria para conquistar aquele príncipe. Nesse instante, pegou seu caldeirão e começou a jogar todos os ingredientes para o feitiço. Só faltou óleo de sapo. Não tinha então. Ela deixou para lá e fez com esses ingredientes. Mesmo sabia de cor a receita, só não lembrou que se esquecesse de um elemento, anos depois o feitiço acabaria e ela iria perder o seu grande amor. Continuação. Um dia de fortes trovões e relâmpagos, o moço acordou primeiro que ela. Quando olhou ao seu lado, aquela bruxa desdentada, cheia de rugas, descabelada, ele levou o maior susto. Não sabia o que fazer, pensou. Dormi com uma princesa e acordei com uma bruxa. Nos pensamentos dele, não sabia o que fazer. Se saía correndo, se disfarçava, nunca mais voltava. Em seguida, levantou rapidamente e disse: vou buscar nosso café da manhã. Ela, com aquele bafo, respondeu: tudo bem, meu amor. Neste momento, o moço se levantou, ligou seu carro e foi embora para nunca mais voltar. Como ele estava demorando muito, ela levantou-se e foi se olhar no espelho. Não sabia o que estava acontecendo. Parecia uma bruxa de uns 400 anos. Levou um imenso susto e logo pensou: tenho que fazer o feitiço urgente, antes que ele volte. Pois como ele foi delicado e não falou nada, acho que ele não viu a transformação. Então correu para a cozinha para pegar o seu caldeirão, mas percebeu que não tinha mais os ingredientes para um novo feitiço. Foi então que percebeu que, como ele estava demorando muito, ele só foi gentil para não aguá-la. Foi então que ela caiu numa tremenda depressão. O moço divertido, depois de um tempo, encontrou uma moça sem feitiços e se apaixonou por ela e se casaram. Teve 2 filhos, um menino e uma menina, e foram felizes para sempre. Nessa história, eu fui além. Eu coloquei uma moral. O que é uma moral? Moral é alguma lição de alguma história que você pode levar para a sua vida. Vamos lá? Vamos ver o que eu escrevi? Moral da história: seja chata, seja maluca, seja convencida, ou qualquer coisa que você seja, só não queira ser a outra pessoa. Entenderam a história? No final, eu vou colocar a historinha lá para vocês poderem copiar, ler, trabalhar com a história. Agora, a Pro quer explicar por
novamente a história. E assim ela vai treinando. Então esse livrinho eu desenvolvi para essa atividade, eu acho bem bacana. E aí, ó, cada um pode decorar da maneira que achar melhor, tá vendo, ó? E fica super bonitinho, ó. Então, é o livro das folhas soltas. Dá para trabalhar de um monte de jeito com esse livrinho. E para não perder as minhas folhas, olha que legal, eu coloco um pregador para fechar ele. Bacana a ideia, né? Então agora no final eu vou deixar lá descrito a historinha, tudo, vou colocar umas fotos do castelo. Tudo isso foi confeccionado por mim mesmo. Eu construí o castelo, eu construí a história. Então qual é o recado que eu quero deixar para vocês? Toda a produção de história, né? Produção de texto, ela é uma história. Você vai escrever alguma coisa. Geralmente, no segundo ano, terceiro ano, a gente trabalha assim na escola. Conta um conto até uma certa parte e depois pede para os alunos terminar esse conto. Nossa, sai cada ideia legal. Precisa de ver. Então, é uma reescrita. Então, gente, escrever é muito gostoso, é muito importante. Vai fluindo as ideias, vai fluindo as letras, as palavras, né? Então é esse recado que eu queria deixar para vocês hoje. Quem gostou, curte, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais atividades diferenciadas para vocês, tá? Beijo para todos e se cuidem agora com esse tempo de pandemia.